Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações sobre o psyllium para que você possa conhecer um pouco mais o lado químico por trás desse alimento tão estimado entre as pessoas que desejam o emagrecimento ou a melhora do funcionamento do intestino. Bom, Psyllium é o nome de uma planta pequena do gênero Plantago. Tem a Psyllium, que é a Plantago ovato, e tem a que é Plantago psyllium. Esse psi do início do nome, em grego, significa pulga. E foi atribuído esse nome à planta porque as sementes dela são muito pequenininhas e lembram um pouco esse inseto. Bom, ela é uma planta muito pequena, cerca de 50 centímetros, e ela produz flores brancas. E comercialmente falando, ela é cultivada em função das suas sementes, mais especificamente em função da casca das suas sementes. Hoje em dia, ela é comercializada em vários países do mundo, mas a sua origem é na Ásia, África e a região mediterrânea. A casca da Psyllium, ela é extraída por meio da moagem das sementes, e ela possui uma grande quantidade de fibra alimentar. E é justamente isso que tem o maior interesse no uso medicinal. Além disso, a Psyllium é muito estimada em virtude da proporção de fibras que compõem esse alimento. Fazendo uma comparação com a aveia em flocos, para 30 gramas de aveia, na tabela nutricional, foi medido 3 gramas de fibra alimentar. Agora, em 30 gramas de psyllium, são encontradas 21 gramas de fibra alimentar. Então, para uma pessoa que deseja aumentar a ingestão de fibras, a psyllium é muito interessante porque, num volume menor de alimento, você consegue atingir a sua meta de fibras naquela refeição. Bom, então a psyllium é uma planta e a parte dela que é mais utilizada entre as pessoas é a casca da sua semente porque é rica em fibra alimentar. Mas o que é fibra alimentar? Fibra alimentar é um carboidrato resistente à digestão. Vamos relembrar o que é um carboidrato. Carboidratos são polidroxaldeídos ou polidroxicetonas ou substâncias que por hidrólise liberam um desses compostos. Para compreendermos esses conceitos, vamos inicialmente nos concentrar no primeiro conceito, que é o polihidroxialdeído. O termo polihidroxi se refere à presença de várias, daí o emprego de hidroxilas, OH, hidrogênio ligado a oxigênio. Enquanto o termo aldeído é empregado pelo fato de a carbonila, CO, carbono ligado a oxigênio, localizada na extremidade da estrutura do carboidrato, conferir-lhe uma função orgânica do tipo aldeído. A explicação para o termo polidroxicetona também pode ser apresentada seguindo esses mesmos parâmetros. Esses monossacarídeos também apresentam mais de um grupo hidroxila, razão pela qual temos um polihidroxi. Como a carbonila, nesses monossacarídeos, se localiza em qualquer posição que não a extremidade, é conferida assim uma função orgânica do tipo cetona. Os carboidratos são classificados em 3 classes, de acordo com o número de unidades de polidroxialdeídos ou polidroxicetona. Classificam-se em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos são os carboidratos formados por uma única unidade de polidroxialdeído ou polidroxicetona. Exemplo, a glicose e a frutose. Em soluções aquosas, os monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbono na cadeia ocorrem predominantemente como estruturas cíclicas, ou seja, em forma de anel, cujo grupo carbonila forma uma ligação covalente com o oxigênio de um grupo hidroxila ao longo da cadeia. Essas formas cíclicas são denominadas piranoses ou furanoses. O anel ele pode ter a sua hidroxila em conformação alfa ou beta. Aqui ela está abaixo do plano do anel, ou seja, axial, e é chamado de alfa. Aqui ela está acima do plano do anel, ou seja, equatorial, e é chamado de beta. Conformação alfa, conformação beta. Além disso, pode sofrer uma reversão, uma mudança na localização dessa hidroxila, podendo se tornar em beta ou de beta para alfa. Então, ela está na forma cíclica, em posição alfa, pode passar para a forma beta e depois ser convertida novamente em forma cíclica na posição beta. Esse processo de interconversão é chamado de mutarrotação. Então, da forma beta para a forma cíclica é a ciclização e a mudança da hidroxila de alfa para beta, ou o contrário, é de mutarrotação. Isso vai acontecer com os monossacarídeos. E isso também vai caracterizar a ligação glicosídica que vai unir um monossacarídeo ao outro. Uma ligação do tipo alfa ou uma ligação do tipo beta. Os oligosacarídeos são pequenas cadeias de monossacarídeos ligadas entre si por ligações covalentes. Um exemplo é a lactose, que é a união do monossacarídeo glicose com outro monossacarídeo galactose. Os polissacarídeos são formados por longas cadeias contendo centenas ou milhares de unidades de monossacarídeos. Um exemplo é a celulose. Oligosacarídeos e polissacarídeos são formados por mais de uma unidade sacarídica, por mais de uma molécula de açúcar. E essas cadeias vão ser formadas pela união entre esses açúcares. Essa união é a ligação do tipo glicosídica.
A ligação glicosídica é uma união covalente resultante da reação de condensação, produzindo água. Carboidratos estão na nossa dieta e nós conseguimos digerir muitos deles. Inclusive, uma das funções do carboidrato é permitir que a gente consiga obter energia para exercer nossas funções. Então, por que a fibra é um carboidrato que a gente não consegue digerir? Quebrar em partes menores o suficientes para que o nosso organismo consiga absorver e continuar o seu metabolismo. Entenda que o intestino é como se fosse uma peneira. E para passar por ele, para ser absorvido na parede intestinal, a molécula ela tem que ter um determinado tamanho. Moléculas muito grandes, como os polissacarídeos, precisam ser quebradas para que possam ser metabolizadas. Por exemplo, no amido, que é também um polissacarídeo, é um carboidrato presente no trigo, presente na mandioca, e que nós conseguimos digerir, ele é um polissacarídeo, uma cadeia polímera, constituída por milhares de unidades de glicose. Da mesma forma, a celulose, que é também um polissacarídeo de origem vegetal, é constituído por milhares de unidades de glicose. Mas o amido a gente consegue digerir e a celulose a gente não consegue digerir, porque o tipo de ligação que une essas glicoses é diferente. No amido, a ligação que une uma glicose e a outra é do tipo alfa-1,4, enquanto na celulose, o tipo de ligação que une as moléculas de glicose são do tipo beta-1,4. O nosso organismo produz enzimas, como as amilases, capazes de romper essas ligações alfa-1,4. Então, a gente consegue quebrar o amido em partes menores o suficientes até que a gente consiga absorver a glicose. Já na celulose, na hemicelulose, a gente não consegue digerir porque a gente não produz nenhuma enzima específica para essa ligação, que seriam as celulases, ou xilases, ou hemicelulases. Na casca da psyllium, são encontrados moléculas de celulose e hemicelulose. A hemicelulose, que é uma molécula um pouco menor que a celulose, ela é considerada um heteropolímero, porque ela é uma mistura de açúcares. Então, existem açúcares hexoses, pentoses, e na sua constituição também podem ter ácidos. No caso da psyllium, quem está presente é o arabinoxilano. O arabinoxilano ele é constituído por dois açúcares pentose, ou seja, que possui 5 carbonos na sua estrutura, sendo 75% de xilose e 22% L-arabinose. E a parte ácida seria o ácido galacturônico. Essa composição química da fibra de psyllium acarreta efeitos específicos. Por mais que a hemicelulose e a celulose sejam insolúveis em água, a quantidade de grupos hidroxilas presente na sua estrutura permite que a fibra tenha uma afinidade com a água. Ela tem a característica higroscópica de absorver água. Se torna mais macia e flexível. Então, as fibras de psyllium absorvem água à medida que se movem através do sistema digestivo. Elas aumentam em volume. E isso acarreta aquela maior sensação de saciedade, por exemplo. Os outros componentes da psyllium, como a destilose e o ácido galacturônico, em estudos, demonstraram efeitos do tipo laxante e aumento da viscosidade. E isso ajuda também no trânsito intestinal. Outros efeitos observados por meio da ingestão regular de psyllium foi a diminuição do índice calórico do alimento e também o índice glicêmico. Esses fenômenos estão relacionados principalmente com a retenção de líquidos e com a diminuição da acessibilidade das enzimas pancreáticas em alcançar os polissacarídeos da dieta, pelo aumento da viscosidade do quimo. E também foi observado a redução da difusão de glicose pelo epitélio intestinal. O consumo regular de psyllium tem efeito benéfico na microbiota intestinal, aumentando a produção de ácidos graxos de cadeia curta, estimulando a proliferação de bactérias benéficas, retardando a absorção de glicose a partir do intestino delgado e promovendo a redução do colesterol sérico total, diminuindo o LDL e aumentando o HDL. Apesar dos seus efeitos comprovados em estudos serem benéficos, o consumo da psyllium, assim como o consumo de qualquer tipo de fibra, deve ser feito de forma equilibrada. No geral, a recomendação é que a pessoa faça a ingestão de 10 gramas de fibras para cada 1.000 calorias na dieta. Mas na prática, é bom você fazer os testes. Pega ali uma colherzinha de chá que tem em torno de 4 gramas, faz a ingestão dessas 4 gramas, 5 gramas de fibra, junto com a sua refeição, e vai observar se seu intestino vai apresentar uma melhora no funcionamento ou se você vai sentir algum desconforto. Sentiu que o intestino ficou muito solto, sentiu a formação de muitos gases na barriga, diminui a quantidade de fibra que está consumindo. Lembra que esses efeitos da psyllium, elas estão altamente atreladas com a capacidade dessa fibra de absorver água e de formar um gel viscoso. Então precisa da ingestão de água para alcançar os benefícios que a psyllium pode proporcionar para você. De que maneira você pode obter essa fibra? Procurando em lojas de produtos naturais, na internet também tem para comprar, ou em feiras locais. Você vai encontrar ela a granel ou em cápsulas. O interessante, economicamente falando, seria a granel, seria no peso, porque em cápsula vem uma dosagem em miligramas
e você acaba pagando um pouco mais caro. Mas tem pessoas que não gostam de sentir o gosto, não querem botar na comida, preferem só engolir com água e pronto. Isso quem vai determinar é você. E o consumo, ele é muito variado. Você pode botar ela num copo com água, mexer e engolir, ou você pode fazer o uso dela como ingrediente em uma receita. Ou você pode colocar ela por cima das suas frutas, por cima do iogurte. Se você gostou desse vídeo, achou o conteúdo interessante, dá um curtir, dá um like aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até mais!